Olá! Você já parou para pensar como que os cientistas fazem para descobrir novos medicamentos? Como que eles fazem para criar as vacinas? Não pensou nisso ainda? Então fica comigo que depois da vinheta nós vamos conversar sobre o método científico. É isso aí, pessoal. Salve, salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Arley, esse é o canal Biociência e hoje nós vamos conversar sobre o método científico. Bom, então, quando a gente começa a pensar no método científico, a gente logo imagina que tem cientista envolvido nisso, não é verdade? Bom, você já parou para imaginar como que é um cientista? Parou? Você já imaginou aquele cara de doidão, com óculos, cabelo branco, aquela coisa toda, né? Você não precisa necessariamente ter esse estereótipo. Um cientista é aquele que, através de um método, procura sempre a verdade. Bom, pessoal, então nós vamos começar falando sobre as ciências. As ciências promovem o quê? Por que eu tenho que crer na ciência? Por que eu tenho que acreditar na ciência? O que a ciência me promove? Então, a ciência promove pesquisa, comunicação e curiosidade. A metodologia científica. Você já parou para observar que qualquer ciência obedece um rigor criterioso para explicar as coisas? Esse conjunto de regras e procedimentos é conhecido como metodologia científica e serve para dar credibilidade e validade ao estudo realizado. O modelo científico é a aplicação dessa metodologia na tentativa de explicar um fenômeno muitas vezes complexo. O que é um método científico? Boa pergunta essa, né? É para isso que você está aqui, não é verdade? Você está querendo descobrir exatamente isso. Veja, o método científico é um conjunto de passos que possibilita alcançar um determinado objetivo. Você sabe que não existe uma verdade absoluta, mas os cientistas buscam a verdade naquele momento e podem, inclusive, projetar um futuro para aquele conhecimento. Por isso, ele utiliza um método científico. Esse conjunto de passos determina um caminho ao qual o pesquisador terá segurança na investigação, característica importante para que se tenha bons resultados. Esse conjunto de passos é importante também para que o pesquisador consiga repetir e chegar nos mesmos resultados. Qual a diferença entre um método e uma técnica? Então, rapidamente vamos lembrar que a técnica é responsável por informar como fazer. Já o método estabelece o que fazer. A forma de aplicação do método é a técnica, ok? Beleza, vamos em frente então, gente. Tipos de métodos científicos. Eu trouxe aqui algumas modalidades de métodos científicos para você conhecer. Nós não iremos falar de todos, tá? Mas você precisa saber que existem muitos tipos. Então nós temos aqui o método indutivo, o método dedutivo, o método hipotético-dedutivo, método dialético, método estatístico, método comparativo, método experimental. Tá? Esses são os tipos principais. Nós falaremos do que hoje? Bom, nós vamos primeiro lembrar você da importância de se construir um modelo dentro do método científico e depois validar esse modelo. Então, um modelo científico é uma representação particular de um fenômeno, ou sistema, ou objeto baseado no método científico. Nenhum modelo é permanente, sempre é possível sofisticá-lo. Lembra o que eu disse? A gente pode melhorar cada vez mais um modelo e torná-lo mais próximo da realidade.
Lembra-se dos modelos atômicos? Veja quantos modelos atômicos existem, não é verdade? Com o advento da tecnologia, torna-se possível novas observações, nunca antes vistas, evoluindo ainda mais o modelo proposto. Cada vez que a tecnologia aumenta, parece que abre mais a nossa visão, abre mais a nossa capacidade de entender os acontecimentos. Bom, agora vamos pensar o seguinte: qual método científico nós vamos discutir? Olha, gente, nós vamos discutir um método muito utilizado nas ciências, que é o método indutivo. Esse método indutivo, ele foi sistematizado por Francis Bacon. E a técnica de raciocínio da indução já existia desde Sócrates e Platão. Isso que nós vamos falar hoje. O método indutivo é uma forma de raciocínio que parte da observação. Somente a partir dessa análise é possível desenvolver uma teoria, na qual serão apresentadas premissas com o intuito, a intenção de chegar a conclusões que podem ou não ser verdadeiras. Nem sempre, gente, um método consegue resolver um problema, né? Mas é através dele que a gente pode validar, certo? Então tá bom. Então vamos falar das etapas básicas do método científico indutivo? Ok. Então aqui eu coloquei algumas etapas. Primeiro, a observação do fato, né? Aqui vem uma discussão bastante interessante que a gente faz na sala de aula, que é o seguinte: o que será que vem primeiro? A observação ou o fato? Pergunta boa essa, não é verdade? Ah, mas se o fato não existir, não tem como eu observar. Tá, mas se eu não observar, o fato também não existe para mim. Pensa sobre isso, discuta com seus colegas, tá bom? Depois que você observou o fato, normalmente você vê um problema naquilo, né? Um questionamento. E para resolver isso, você faz o levantamento de hipóteses. Essas hipóteses, então, são ideias, né, sobre o que pode estar acontecendo para aquele fato estar ali. E aí você, depois que você levanta as hipóteses, você vai fazer o quê? Ou você faz pesquisas, ou você faz o teste de cada uma das suas hipóteses, ou seja, a experimentação. Fazendo a experimentação, você pode concluir se a sua hipótese é verdadeira ou não. Se ela for verdadeira, você passa para o próximo passo, que é a publicação. Se ela não for verdadeira, você retorna e vai testar uma nova hipótese. Após a publicação, então, há o consenso dos cientistas que acabam fazendo os experimentos que você faz para ver se aquilo é verdadeiro. Método científico, modelação e validação. Então, veja, gente, aqui nós temos as etapas um pouco mais detalhadas. Então, veja, observação, né, questionamento, hipótese, experimento, análise, modelação, tá aqui, ó, fazer um modelo de alguma coisa que você quer explicar, a revisão e a validação, conclusão, publicação e o consenso da comunidade científica. Aí sim, o seu estudo passa a ter validade científica. Bom, pensando assim então, quais mesmo são as etapas do método indutivo? Agora nós vamos falar um pouquinho de cada etapa separadamente. A primeira etapa é essa daqui, a observação do fato. O que é a observação do fato? É você observar que tem alguma coisa acontecendo e, a partir daí, então, gerar uma curiosidade em você. Certo? O conhecimento científico inicia-se com a coleta de informações para descrever de forma qualitativa e quantitativa o fenômeno. O que é uma observação qualitativa? O nome já induz você à qualidade, né? Quando as informações obtidas não incluem dados numéricos. E a observação quantitativa, a quantidade, é obtida com a utilização de instrumentos e resultam em medidas. A observação, então, ela é muito particular,
Por quê? Porque existem pessoas que estão ali junto com você e não observaram aquele fato. E aí ela não tem como começar o seu processo, né? Isso que diferenciam as pessoas observadoras das não observadoras. Depois vem a etapa de se questionar. O que seria o questionamento? Bom, o questionamento, ao observar a repetição de uma propriedade ou características do fenômeno, a gente formula algumas perguntas. Exemplo: por que o fenômeno ocorre? Como ele é descrito? Quais fatores podem influenciá-lo? E aqui eu gosto sempre de fazer um exemplo bem bobinho assim, sabe, mas que ajuda bastante você. Pensa, você chega em casa, liga o seu computador e o seu computador não liga. Opa, não acredito que o meu computador não ligou. Qual é o fato? O seu computador não ligou, certo? Qual é o questionamento? Por que será que o meu computador não ligou? Né? O que aconteceu com o meu computador que ele não ligou? Bom, aí você vai fazer o quê? Depois disso, você vai elaborar hipóteses. O que seriam as hipóteses? As hipóteses têm como objetivo explicar as observações e, por isso, nas tentativas de desvendar o fenômeno, mais de uma hipótese pode ser formulada. Por exemplo, nessa brincadeirinha do computador, será que acabou a energia elétrica? É uma hipótese. Será que está desligado da tomada? É outra hipótese. Será que os cabos estão soltos? É uma outra hipótese. Tá? Então, como que você vai validar essas hipóteses? Bom, aí, gente, essas hipóteses vão guiar o planejamento dos experimentos para que se aprenda mais sobre o que está sendo observado. Pensando assim, então, nós temos aquelas etapazinhas aqui do método científico. Ó, observação. O seu computador não ligou. Caracterização do problema, né? Por que será que esse computador não ligou? Qual é a sua hipótese? Acabou a luz? O cabo está fora? E aí você vai testar essas hipóteses. Se a hipótese for confirmada, devemos elaborar uma nova hipótese. Mas e se a hipótese não for confirmada? Nós vamos ter que fazer o quê? Ir para outra hipótese. Por exemplo, o seu computador não ligou? A sua primeira hipótese era o quê? Acabou o fornecimento de energia elétrica. Como que você faz para testar isso? Você foi lá no interruptor e tentou acender a luz, certo? Você testou a sua hipótese. Se não houve interrupção do fornecimento, a sua hipótese não foi verdadeira, certo? E você vai fazer o que agora? Vai sentar e chorar? Vai chamar o pai? Vai chamar a mãe? Vou ter que ligar para um técnico? Nada disso. O que você vai fazer? Testar a próxima hipótese, certo? Bem legal isso, hein? Não se esqueça, isso dá para resolver um monte de problemas, inclusive no nosso dia a dia. Bom, no caso dos experimentos, nada mais é do que o quê? O teste da hipótese. A atividade experimental avalia o sistema em estudo e verifica as condições práticas para que o fenômeno ocorra e possa ser reproduzido. À medida que os experimentos são realizados, as evidências são reunidas e as hipóteses são colocadas à prova. O que é a hipótese ser colocada à prova? Eu vou lá e vou testar aquela ideia minha. Lembra a história do computador? Eu achei que era a energia elétrica, mas não é. Então eu vou testar outra hipótese. Ou seja, você está experimentando, testando as suas hipóteses. Ainda continuando com os experimentos, quando a gente trabalha com experimentos controlados, a gente tem que pensar o seguinte: normalmente, para que você possa validar um experimento, é muito interessante que você crie um mecanismo de controle. Tá? Como que eu faria isso? Bom, veja, gente, um experimento controlado é um teste científico feito sob condições controladas, o que significa que apenas um ou poucos fatores são alterados de cada vez, enquanto todos os outros são mantidos constantes. Então nós devemos agora, nesse momento, criar dois grupos, sempre. Normalmente é assim, gente, que os cientistas agem para desenvolver novos medicamentos, para desenvolver vacinas. Então cria-se o grupo teste ou experimental e o grupo controle.
Quer saber o que é isso? Fica comigo, veja lá. Agora, nós temos que pensar o seguinte: o que é o grupo teste? O grupo teste é o grupo que recebe o tratamento num experimento e é chamado de grupo teste ou experimental. É aquele que vai testar uma determinada substância ou um determinado procedimento que você está fazendo. Mas para você testar e saber que aquilo é verdadeiro ou não, está funcionando ou não, você tem então que ter um grupo de comparação, que é o grupo controle. O grupo controle ele não recebe aquela substância que está sendo testada, certo? Ele é um grupo padrão, ele fornece um padrão, uma referência que permite avaliar se o tratamento tem efeito, tá certo? Então, grupo teste e grupo controle. Isso é muito importante, gente. Lembra-se que quem criou o grupo controle foi aquele cientista italiano lá, o Francesco Redi. Lembra dessa história dos experimentos com mosca? Maravilha. Bom, vamos em frente. Agora, veja essa situação aqui do grupo teste e grupo controle. Veja, eu peguei vasos idênticos, isso é muito importante, que o controle e o teste sigam determinados padrões, tá certo? Então eu peguei vasos do mesmo tamanho, vasos idênticos, e coloquei em cada vaso, veja, eu coloquei em cada vaso aqui, ó, 10 sementes de feijão. Aí o que eu fiz? Eu criei um grupo teste e um grupo controle. Para o grupo teste, eu fui testar se a água era fundamental para a germinação da semente, tá? Então eu deixei um grupo sem água, que era o meu controle, e fui colocando água no grupo teste, certo? Então, essa variável dependente, qual era a variável dependente aqui? A fração de sementes que brotam. Então eu tive que 9 entre 10 sementes brotaram. E no vaso que não recebeu água, nenhuma semente brotou. O que isso mostrou para mim num primeiro momento? Que a água é fundamental para a germinação da semente. Um exemplozinho bem bobinho, igual aquele do computador, mas para que você consiga ir desenvolvendo essa ideia. Tá bom? Bom, agora, após você fazer as suas experimentações, você vai para os resultados, certo? Como é que nós vamos analisar esses resultados? A reunião de dados obtidos juntamente com as interpretações realizadas vão validar as informações para justificar a hipótese e explicar o fenômeno. Ou seja, você fez o teste da hipótese que foram os experimentos. Agora o que você vai fazer? Você vai ter que validar essas informações para justificar aquela hipótese que consegue explicar aquele fenômeno que você está estudando. Nessa etapa, os resultados são utilizados para rejeitar ou modificar a hipótese, pois ela deve coincidir com os resultados obtidos. Conclusão. Com base na observação, formulação de hipóteses, experimentos e resultados obtidos, é possível que se construa uma teoria, uma lei ou princípio para expandir o conhecimento adquirido e aplicá-lo em outras situações. Teoria, lei, princípio? Não é tudo a mesma coisa, isso? Olha, aí nós temos que parar um pouquinho, fazer uma parte aqui e vamos lembrar o seguinte. Teoria explica a observação feita e permite previsões a partir de um modelo criado. Eu posso prever, tá? Se eu for por esse caminho, eu vou chegar em determinado lugar. Eu faço a previsão que a minha observação explicou. Lei relaciona matematicamente as grandezas estudadas nos experimentos. E por último, o princípio. O princípio ele generaliza as regularidades verificadas nos experimentos. É o geralzão, então. Tá certo? Beleza, agora nós já temos a diferença entre teoria, lei e princípio. Já ouviu falar em alguma teoria? Ah, teoria da evolução, né? Alguma lei? Ah, a lei de Newton, né? Lembra disso? Se você começar a pensar sobre isso, você sempre vai descobrir alguma coisa que se encaixa aí. Vamos em frente. Após você tirar suas conclusões, fazer uma teoria, uma lei ou um princípio, né? Lembra do princípio da incerteza? Você vai publicar
esse experimento. Vai publicar onde? Será que eu publico em mídias sociais? Será que eu publico no jornal do bairro? Será que eu publico em revistas sensacionalistas? Não, não, não. Como que eu devo fazer então? Como que você deve fazer? Você deve publicar onde? Pensa. Isso, você deve publicar em mídias científicas. O que seria? Seria revistas científicas, jornais científicos, tá legal? Então tem que ser em mídias que veiculam publicações científicas. Beleza? É ali que os cientistas vão ter acesso ao seu experimento. Aqui as etapas resumidas, então, do método científico indutivo. Veja aqui, gente, ó, observação, o problema. Após uma observação para a qual não se encontra explicação imediata, é formulado um problema. Colheita de dados. A seguir, recolhe-se as informações relacionadas com o problema na colheita de dados, né? Leituras, pesquisas, observações. Então, a gente vai coletar tudo aquilo que a gente pode. Após isso, nós vamos para a hipótese. Com base nos dados colhidos, formula-se uma explicação provisória para o problema. Seria o quê? A hipótese. Aí nós vamos para a fase de comprovação das hipóteses, que seria o quê? Os experimentos. Para comprovar hipóteses, procede-se novas investigações que podem envolver e planificar, né, a realização de experiências, que é a experimentação. Aí, o que acontece? Se a hipótese for validada, beleza, você vai para o próximo passo, que é a conclusão. Se ela não for validada, você testa a nova hipótese. Tranquilo? Tranquilo, né? Não perca o nosso próximo vídeo, gente. Esse chegou ao fim, né? Hoje, o que nós vimos? Nós vimos o método científico indutivo. Muito legal estar aqui com vocês. Você ainda não está inscrito no canal? Ah, sério? Então vai lá, se inscreve, dá um like nesse vídeo, assista ele quantas vezes você quiser. E eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu, galera! Eu vou, mas eu volto. Me aguardem. Tchau, pessoal!